Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, vamos mergulhar fundo no caderno 9, que desvenda a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, e a sua aplicação prática na Assembleia Legislativa de Rondônia através da Resolução 593 de 2024. E o tema de hoje é um daqueles que define aprovação. Licitações e contratos. Mas a nossa missão aqui não é só recitar artigo, é entender a grande história por trás da lei. A gente quer entender a transformação de um processo focado na burocracia para um focado em planejamento e, claro, em resultados. Exatamente. E nosso foco é cirúrgico, sempre pensando na banca FGV. A FGV não quer um leitor de lei. Ela quer alguém que pense como um gestor público. Ela não vai só perguntar o que a lei diz. Ela vai criar cenários para testar se a pessoa entende por que a lei diz aquilo. É identificar as armadilhas, então. Isso. Identificar as armadilhas e, mais importante, a lógica que nos impede de cair nelas. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Para entender essa nova lógica, o professor Lessa sugere começar pelos princípios, lá no artigo 5º. A lista é grande, mas ele aponta alguns que são a verdadeira alma da lei. Planejamento, transparência, eficácia e um que parece ser quase uma obsessão, a segregação de funções. E essa obsessão tem um motivo muito forte. Segregação de funções significa, de forma bem simples, que o poder não pode se concentrar na mão de uma única pessoa. Ou seja, quem planeja a compra não pode ser o mesmo que executa a licitação. Exato. E quem executa não pode ser o mesmo que fiscaliza a execução do contrato. São papéis diferentes. O que, na prática, cria mais etapas, mais gente envolvida, né? Por que essa complexidade extra? Pensa nos grandes escândalos de corrupção que a gente já viu. Quase sempre, na raiz do problema, você encontra uma falha grave na segregação de funções. Uma pessoa só com a chave do cofre, a caneta e o livro contábil. Exatamente. Era um convite ao desvio. A nova lei tenta quebrar essa corrente em elos distintos. Não é que ela torne a fraude impossível, mas a torna logisticamente muito mais complexa. E mais rastreável, imagino. Muito mais rastreável. É um mecanismo de integridade embutido no processo. Entendi. E, para executar esses elos da corrente, a lei cria figuras específicas? O agente de contratação, a comissão? Isso. O agente de contratação é a figura central, o maestro da orquestra na maioria dos processos. A comissão de contratação entra em cena para licitações complexas. E ambos contam com uma equipe de apoio. Mas aqui já temos um detalhe que a FGV adora. A lei diz que o agente de contratação será preferencialmente servidor efetivo. Ah, a palavra preferencialmente sempre acende um alerta. Parece uma brecha. Na prática, um servidor só comissionado, sem vínculo efetivo, poderia ser designado. Essa é a pergunta de R$1 milhão que a FGV faria. A regra é clara. A preferência é pelo servidor de carreira. A lei abre uma exceção, mas ela tem que ser muito bem justificada. A banca pode criar um cenário. Com certeza. Um cenário onde um órgão, por conveniência, nomeia um comissionado sem critério. E aí questiona a legalidade disso. A preferência não é um enfeite, é uma diretriz que busca profissionalização. Faz todo sentido, é uma proteção para o processo. Agora, vamos falar do cardápio de opções que esse agente tem, as modalidades de licitação. O que mudou? O cardápio foi modernizado. A gente deu adeus à tomada de preços e ao convite. Que eram modalidades muito criticadas, né? Muito. E demos as boas-vindas a uma novidade, o diálogo competitivo. As clássicas, claro, continuam firmes. Pregão, concorrência, concurso e leilão. O interessante é entender a lógica de escolha, quando usar cada uma. Exato. E a lei tornou a escolha menos subjetiva. Se o objeto é um bem ou serviço comum, daqueles que você encontra na prateleira... Tipo material de escritório. Isso. Papel, caneta, serviço de limpeza, o uso do pregão é obrigatório.
Se for algo especial, uma obra complexa de engenharia, a concorrência é o caminho. E o leilão para vender coisas da administração. Perfeito. Mas a grande estrela, a inovação que a FGV com certeza vai explorar, é o diálogo competitivo. É aqui que fica realmente interessante. Diálogo competitivo. O nome soa quase como uma contradição. Como é que funciona isso? Imagina o seguinte cenário. A Assembleia de Rondônia precisa de uma solução de tecnologia inédita. Por exemplo, transcrever e analisar em tempo real todas as sessões usando inteligência artificial. Nossa, algo bem complexo. Exato. O problema é claro, mas a solução técnica não existe pronta no mercado. A administração não sabe nem como escrever o edital, as especificações. É aí que entra o diálogo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A administração chama as empresas de tecnologia para uma conversa, um diálogo, para construir a solução junto antes da competição? Exatamente isso. Ela dialoga com o mercado para entender as possibilidades, amadurecer a ideia e desenvolver, em conjunto, uma ou mais soluções viáveis. Só depois que essa fase de diálogo termina e a solução está minimamente delineada é que os licitantes que participaram são convidados a apresentar suas propostas finais. Isso soa revolucionário, mas arriscado. Como a lei garante que esse diálogo não vire um jogo de cartas marcadas? Ótima pergunta. E é aí que moram os requisitos da lei. O diálogo precisa ser transparente, isonômico e a administração não pode vazar a solução de uma empresa para outra. O objetivo é a cocriação. É a cocriação de uma solução para um problema complexo, não o direcionamento. Por isso, se a questão da FGV trouxer as palavras mágicas inovação, solução técnica inédita... Ou impossibilidade de definir especificações? Perfeito. A chance de a resposta ser diálogo competitivo é altíssima. Entendido. Então saímos da lei federal e pousamos em Rondônia. A resolução 593 da ALERRO pega essa estrutura e diz como ela funciona em casa, o que ela traz de específico. Ela traz a governança para o dia a dia. Define, por exemplo, que a autoridade máxima para autorizar a abertura de uma licitação é o presidente da Assembleia. Mas o ponto mais crucial e que dialoga com o princípio do planejamento é a exigência de documentos como o Plano de Contratações Anual, o PCA. O PCA não é só uma lista de compras para o próximo ano, imagino eu? De forma alguma. E a FGV vai testar justamente essa compreensão. O PCA é uma ferramenta estratégica. Ele obriga os setores a pensarem com antecedência no que vão precisar. O que permite consolidar demandas, ganhar escala. E economizar dinheiro. A banca pode criar uma alternativa dizendo que o PCA substitui a lei orçamentária, o que é um erro crasso. Ah, claro. O PCA, na verdade, é um subsídio, uma informação qualificada para a elaboração da proposta orçamentária. Ele informa o orçamento, não o substitui. E ainda sobre as regras, existem situações em que a licitação simplesmente não acontece, certo? A contratação direta. Exato. E aqui temos a dupla que mais confunde candidatos, inexigibilidade e dispensa. Confesso que esses dois conceitos sempre se embaralham na minha cabeça. No fim, os dois significam não precisa licitar, não é? Qual é a diferença filosófica entre eles? A diferença é a chave de tudo. Pensa assim, na inexigibilidade, artigo 74, a competição é impossível. Impossível. É inviável por natureza. Imagina contratar um show com um artista consagrado. Só existe um. Ou comprar uma peça de um fornecedor que tem a patente exclusiva. Não tem como comparar propostas. Não tem mercado para aquilo. Não tem. A competição é, por definição, inviável. Ok. Inviabilidade de competição. E a dispensa? Já na dispensa, artigo 75, a competição é perfeitamente possível. Mas a lei, por razões de eficiência ou urgência, autoriza a administração a não realizá-la. Ah, entendi. É o caso das compras de baixo valor ou de uma emergência, como a quebra do ar-condicionado da Assembleia no verão de Porto Velho. Existem vários fornecedores de ar-condicionado, a competição é viável, mas a urgência justifica a dispensa. Então a grande pegadinha da FGV é descrever um cenário de inviabilidade e chamar de dispensa ou vice-versa. Precisamente.
E a dica de ouro do professor Lessa é: o rol de hipóteses de dispensa no artigo 75 é taxativo. Só pode dispensar naquelas situações. Fechado. Já o rol de inexigibilidade do artigo 74 é exemplificativo. A lei dá exemplos, mas outras situações de inviabilidade de competição podem se encaixar ali. Ok, já vimos os grandes conceitos, mas a gente sabe que a prova da FGV vive nos detalhes. Que tal a gente passar por algumas dessas pegadinhas clássicas que o professor Lessa destacou? Ótima ideia! Vamos a elas. Um ponto clássico é a ordem das fases. A nova lei consolidou a inversão de fases como regra. O que isso quer dizer? Primeiro acontece o julgamento das propostas e só depois, apenas do primeiro colocado, é feita a análise dos documentos de habilitação. E por que essa inversão? Qual a vantagem? Celeridade e eficiência. Na lei antiga, a administração tinha que analisar a papelada de todo mundo. Levava meses. Agora ela foca o esforço só em quem realmente tem chance de ganhar. Destrava o processo. Totalmente. Outro ponto sensível: alterações de contrato. O gestor pode mudar o objeto e o valor depois de assinado? Pode, mas dentro de limites rígidos. A regra geral é que acréscimos ou supressões podem ser feitos até o limite de 25% do valor do contrato. Mas aqui vem a exceção que a FGV ama. Se o contrato for para uma reforma de edifício, o limite para acréscimo sobe para 50%. E qual a lógica por trás disso? A imprevisibilidade. Numa reforma, você quebra uma parede e nunca sabe o que vai encontrar, né? Podem surgir problemas estruturais que não estavam no projeto, a lei reconhece isso, mas a FGV é mestre em testar os limites. Se a questão falar em construir um anexo, um prédio novo, isso não é reforma, é obra nova. E aí o limite volta para 25%. Exatamente. A pegadinha está na definição de reforma. Falando em problemas, e quando a empresa não cumpre o contrato? Qual a sanção mais grave? Sem dúvida, a declaração de inidoneidade. E o ponto crucial aqui não é o nome da sanção, mas o seu alcance. O alcance? Uma empresa declarada inidônea fica impedida de licitar e contratar com toda a administração pública, União, Estados, Distrito Federal e municípios. É uma pena de morte corporativa no setor público. Uau, o alcance é total. E um último detalhe rápido. Ata de registro de preços. Qual o prazo de validade? A regra é simples, 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, uma vez. No máximo, 2 anos. A FGV pode usar prazos da lei antiga para confundir. Na 14.133, a regra é clara, 1 mais 1. Essa discussão sobre inexigibilidade me lembrou de um cenário clássico que o professor Lessa traz no material. Vamos ver como a teoria se aplica. O caso é: a Leroux precisa contratar um escritório de advocacia de notória especialização para uma causa extremamente singular e complexa no STF. E aí, dispensa ou inexigibilidade? As palavras-chave que a FGV entrega são notória especialização e causa singular. Não tem como fazer um pregão para escolher entre gênios do direito para um caso único. A competição é inviável. É a definição perfeita de inviabilidade de competição. A combinação da natureza do serviço e da especialização única torna a comparação impossível. Portanto, a contratação é por inexigibilidade. A banca vai tentar levar para o lado da dispensa. Com certeza, mas a natureza do serviço é que define o caminho. Perfeito. E sobre o PCA, o Plano de Contratações Anual, o material também traz uma questão exemplar. A FGV basicamente pergunta: para que serve o PCA? Exato. E, como a gente já conversou, o objetivo central é racionalizar as contratações e alinhar as compras com o planejamento estratégico do órgão. E a alternativa errada, mas tentadora, diria o quê? Ou que ele é um cheque em branco que substitui a necessidade de orçamento. Errado. Completamente. O PCA é uma ferramenta de governança, de planejamento. Ele mostra para onde dinheiro deveria ir, ajudando a construir o orçamento, mas não é o orçamento em si. Então, depois de toda essa análise, fica claro que dominar licitações para a prova da Leroux vai muito além de decorar artigos. É preciso entender a filosofia por trás. A dica final, o raciocínio que deve guiar o estudo é sempre se perguntar o porquê. Porque a habilitação vem depois, para dar celeridade.
Por que a segregação de funções é tão importante? Para combater a corrupção. Porque a lei exige um plano de contratações. Para gastar melhor dinheiro público. Se essa lógica estiver clara, as armadilhas da FGV ficam transparentes. A pessoa não apenas memoriza a resposta, ela deduz. E para encerrar nossa análise, compartilhamos uma reflexão final proposta pelo professor Marcelo Lessa no material, que transcende o concurso e toca na essência do serviço público. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lidar com licitações é gerir o tesouro do povo. Cada centavo economizado numa compra eficiente, cada contrato bem fiscalizado, pode se transformar num livro, numa escola, num leito de hospital. A probidade e o zelo na aplicação desta lei não são apenas obrigações funcionais, são atos de patriotismo e de profundo respeito ao cidadão. Seja o guardião desse tesouro.